começar o nosso trabalho do ponto em que nós estávamos. No nosso caso, o ponto que nós estávamos era este daqui. Vamos falar de algumas obviedades. Beleza? A gente vai falar aqui de algumas coisas meio óbvias, mas que são profundamente necessárias, tá? Toda vez que a gente pega o assunto osso, né? Lembrando que agora a nossa aula ela vai ser focada na temática da anatomia, né? Lembrando que a diferença básica entre a anatomia e os outros ramos da ciência é basicamente no que diz respeito a dar nomes, né? A gente tem essa preocupação mesmo, né? Para dar nomes e tudo mais. Enfim. E dar nomes para osso, para a gente poder dar nomes para todas as partes, é necessário a gente começar a organizá-los, tá? Nosso esqueleto como um todo, ele vai se organizar basicamente em 4 tipos de ossos principais, tá? Que vão servir, tipo, a gente vai classificar praticamente todos os ossos em uma dessas 4 classificações. Tem algumas exceções? Tem, claro. O corpo humano, assim como qualquer outra coisa na natureza, é abarrotada de exceções, né? Mas no nosso caso, em específico, nossos ossos eles podem ser organizados em ossos longos, como é o caso da tíbia, do húmero, ossos como é o caso da ulna, do fêmur, né? Eles são todos ossos longos, e ser um osso longo encaixa-se nessa categoria ossos que são compridos, né? E tem que ter esse formato meio cilíndrico, esse formato alongado, né? É coisa bizarra, né? A gente poder falar que algo que é longo é alongado é uma redundância, mas nunca essa palavra ganhou tanto sentido, né? Falar que alguma coisa é comprido significa que ele é mais estreito do que comprido. Eu tô péssimo hoje, né? Tipo, definições. Então, o osso longo é um osso que necessariamente ele vai ter essa dinâmica de ser cilíndrico e alongado, tá? O osso curto é a versão miniatura do osso longo, né? Os principais ossos que vão entrar nessa categoria vão ser, por exemplo, as falanges, né? As falanges da mão, falanges do pé, eles têm esse formatinho assim, né, esticadinho, só que eles são bem menores do que os ossos longos, tá? Nós temos os ossos planos, tá? Também chamados de ossos laminares. Eles acabam sendo chamados por esse nome porque eles têm uma área de superfície que pode ser medida horizontalmente, né? Enquanto que os outros ossos, eles são cilíndricos, a gente não consegue ver isso, né? Aqui o exemplo que está colocado aqui na imagem é o osso da escápula, que é esse aqui do alto, né, do ombro na parte de trás. Um outro osso que entra nessa categoria aqui seria os ossos da bacia, né, o isquio, né, o ilho, eles são todos ossos com esse formato assim, né, chapadão. Entra nessa categoria também os ossos da cabeça. Olha que coisa. Os ossos da cabeça, apesar desse formato mais arredondado, ele também é um osso que tem área, né, a ser percorrida. E nós temos aqueles ossos que não estão nem lá nem cá, né? Aqueles ossos que eles não são nem largos, nem comprido, nem chapado, eles estão ali no meio do caminho. E aqui eles entram na categoria dos chamados ossos irregulares, né? O exemplo que eu tenho aqui para falar é principalmente as vértebras da coluna. Eles são todos ossos que entram nessa categoria de ossos irregulares. Como eu disse para vocês, existe aí tipos especiais de ossos que são exceções à regra, mas que é legal a gente saber sobre quem são eles. Bom, 2 tipos eu selecionei aqui, eram mais, tá? Eu selecionei 2 mais importantes, que são tipos de ossos às quais a gente tem que ficar atento. Tanto para um possível concurso, né, que vocês queiram prestar aí como futuros enfermeiros, quanto no sentido de vocês entenderem mesmo, né, do que se trata. Seriam os ossos chamados de sesamoides e os ossos chamados de pneumáticos. Hoje, um pouquinho mais cedo, eu tive a chance já de citar
um osso pneumático, né? Um osso pneumático é um osso que tem uma área formada por um espaço vazio, como se fosse um bolsão de ar, tá? Eles são literalmente ocos, né? Essa é a palavra mais fácil para a gente entender, tá? Essa parte oca do osso, que é preenchida, inclusive, por ar, ele vai ser chamado de seio. Os principais ossos, né, que são pneumáticos, são os ossos do rosto, né? No caso dos nossos ossos do rosto, a gente tem várias áreas no nosso rosto que são formados por esses seios. Esses seios podem ser chamados também de sinos, né? Por exemplo, a área da sinusite é a área dos seios, da face. E no caso, nós temos que lembrar aqui, ó, na região aqui acima da nossa sobrancelha, bem na fronte, bem na parte da frente, nós temos aqui com esse formatinho de D, nós temos os dois seios frontais. Em cima do nosso nariz, percorrendo toda a área que vai desde o contorno do olho até quase o osso do alto do nariz, nós temos vários sinozinhos menores, que são chamados seios etimoidais. Eles têm esse nome por causa do osso que está ali, que é o etimoide, né? A gente vai ter a chance hoje de falar dos ossos do rosto, a gente vai relembrar onde fica o etimoide, tá? E nós temos aqui na região que não é a maçã do rosto, né? Porque ela não está aqui tanto na lateral. É mais próxima que aos dois lados do nariz, né? Nós temos ali dois seios grandes também, que são os seios maxilares, beleza? Então nós temos nos ossos da face, nós temos esses ossos que são pneumáticos, são ossos que têm seios. Seios seriam essas áreas ocas, tá? Bom, além dos ossos pneumáticos, eu vou ter também os chamados ossos sesamoides. E a gente não tem muitos exemplos para falar de ossos sesamoides, tá? Um osso sesamoide é um osso que ele é embalado por um tendão. Ele fica protegido e escondido por baixo de um tendão. Em geral, ele tem um formato mais irregular. E um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é a patela, né? A patela, ou antigamente chamada de rótula, ele é um osso que ele fica na frente do joelho, né? E esse osso da frente do joelho, ele é embalado por uma pele muito fina que vai compor os tendões, né? No caso, o tendão do osso da coxa, que é o quadríceps, e o tendão, né, que vai acompanhar com o osso da perna. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui com relação ao formato dos ossos? Não? Não tá. Antes de a gente entrar nas especificidades, vou fazer aqui algumas perguntas. Vamos ver como é que vocês se saem. Quando eu penso em osso, a primeira coisa que me passa pela cabeça é o formato deles, né? Agora eu vou soltar aqui o nome de alguns ossos e eu quero que vocês me digam que tipo de formato ele é. Se ele é longo, se ele é curto, se ele é plano ou se ele é irregular, tá? Tá, vamos lá. Vamos pro primeiro já para causar confusão. O externo do peito. O externo do peito seria um osso de que categoria? Irregular. E aí, hein? Ele é um osso plano ou ele é um osso irregular? Quem que falou irregular? Eu, Ana Carolina. Oi, Ana. Então, você errou, Fia. Ele é um osso plano, tá? O externo, né, ele é composto por duas partes, né? A parte maior, que fica na frente, ele é um osso planinho, tá? Ele tem uma área pequena, ele não é um super osso plano, mas ele é um osso plano, tá? Bom, vamos ao próximo agora. O calcâneo, que é aquele osso que fica na parte de trás do pé ali, que é o apoio do calcanhar. O osso calcâneo, ele é um osso irregular, plano, curto ou longo? E aí, gente, todo mundo concorda com o Mikael? Ele é realmente um osso irregular? Ele é curto. E aí, hein? Alguém falou que ele é um osso curto, hein? Eu acho que é curto também. Ele é um osso curto? Mais alguém? Não? Pois então, o Mikael acertou, ele é um osso irregular. Para ser osso curto, ele tem que ter esse formato cilíndrico, né? E o osso do calcanhar, ele não tem, ele tem um formato até, né? Ele é meio corpulentinho, né? Ele é maiorzinho. Tá, vamos lá. Um outro osso. O das costelas.
as costelas, ele entra em qual categoria de ossos? Longos. Eles são ossos longos, olha que coisa doida. Eles entram na categoria de ossos longos. Apesar desse formato encurvado, né? Porque toda a costela ele tem esse formato de osso assim que parece um U, né? Mas eles são considerados ossos longos, tá? Vamos a um próximo. A mandíbula, né? A mandíbula, que é esse osso aqui que fica aqui no nosso queixo. Ele entra em qual categoria? E aí? Ele é um osso irregular, né? Ele tem um formato de nada, né? A gente olha para ele, a gente não sabe que formato que ele tem. Ele é um osso irregular, tá certíssimo. Agora vamos lá. Os tarsos. Os tarsos é um osso que entra em qual categoria? E aí? A maior parte dos ossos do peito, né, do corpo do pé, né, ele vai ser irregular. Agora, se eu falasse os metatarsos, eles são irregulares também? Aí eles são ossos curtos. Beleza até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Fala, amor. É nóis. os ossos planos, em que categoria eles se encaixam? Eu não Então, entendi muito bem. a categoria dos ossos planos são ossos que têm esses formatos mais geométricos e mais chapados, né? Eles não têm esse formato cilíndrico. Por exemplo, o osso da escápula, que é esse que a gente tem aqui na parte de trás do ombro, você vê que ele é comprido, né? Ele é largo, ele tem uma área de superfície, né? E ele é mais retinho, o corpo dele. O osso da bacia também, né? Ele tem esse formato assim mais amplo e mais reto. Os ossos da cabeça também, apesar dele formar assim essas pequenas cápsulas, né, essas pequenas placas, eles são quase todos eles ossos que são planos, né? Ele tem essa aparência aí de um osso que tem esse formato arredondado. Beleza até aqui? Sim, tranquilo. Bom, agora nós vamos falar das especificidades ósseas. Aqui entra, a gente não vai entrar nesse momento ao nome dos ossos. A gente vai entrar nos detalhezinhos que os ossos podem ter. Quais são os detalhes? O primeiro detalhe que eu quero que vocês olhem é os chamados foramens. Forame é o nome que a gente chama na anatomia para alguma coisa que seja um furo, tá? Um orifício. E nós temos alguns forames e muitos deles estão na cabeça, tá? Então vamos a elas, ó. Primeiro forame, que é mais fácil de a gente ver. Por baixo da cabeça, nós temos esse forame aqui grandão, esse buracão aqui, ó. Esse buracão é por onde passa a nossa coluna, né? E ele vai ter um nome especial. Esse aqui vai ser o forame maior de todos. Então, se ele é o maior de todos, ele vai ser o forame máximo, né? Ele vai ser realmente, né, o buracão principal do rolê, tá? Continuando aqui. Então, aqui, nesse círculo aqui, é onde passa a coluna e tal, e ele tá por baixo da cabeça, né? Esse é o forame máximo, tá? Se a gente olhar na parte da frente da nossa cabeça, a gente também tem alguns forames. Nós temos dois buraquinhos que ficam na região do queixo, um na direita, outro na esquerda, e isso é um forame mental, tá? E por que recebe esse nome de mental, né? A gente tende a achar que é por causa de mente, né? Mente, cérebro e tal. Mas não é não. A palavra queixo em latim é chamado de menton, né? Então, menton é queixo. Então, mental ou mentoniana é esses dois buraquinhos que a gente tem aqui na lateral, tá? Eles ficam mais ou menos aqui, se você olhar aqui, ó, ele fica aqui, ó, esses dois pontinhos aqui, tá? É claro que, em geral, para pessoas gordinhas, como é o meu caso, a gente não consegue tocar eles com tanta facilidade, né? Lembrando que, sem dúvida, a gente ainda tem músculos por cima, inclusive vai ser tema de próximas aulas. Na região da face, né, nós vamos ter ainda, próximo ao nariz, nós vamos ter dois forames também. Esses dois forames aqui vão ser chamados de forame
orbital, né? A palavra infra quer dizer embaixo. Orbital é de órbita, né? O buraquinho dos olhos. Aliás, esse buraquinho dos olhos aí não é bem um buraco, né? Ele é só uma curvatura, né? Ele não é um buraco exatamente. Por isso que a gente chama ele de órbita e não chama ele de forame. Beleza até aqui? Além desses dois furinhos... Professor? Oi? Por que é orbital? Orbital é porque ele fica próximo das órbitas. Órbitas é isso aqui, ó. É o contorno dos nossos olhos. Tá? A gente chama isso aqui de órbita. Tá? Um detalhe importante é que do mesmo jeito que a gente tem 2 furinhos embaixo do olho, a gente também tem 2 furinhos em cima do olho. E os de cima do olho, ele vai ser chamado de forame supraorbital. Então, supra para dizer que é em cima. Infra para dizer que é embaixo. Beleza? Tudo bem até aqui? Isso é o que dá para ver assim, na frente do rosto. A gente já vai ver aí, se vocês olharem, eles são de parzinhos, né? Tem 2 no queixo, 2 embaixo do olho, 2 em cima do olho. Ele faz aí essa listinha. Por baixo do crânio, a gente vai ter mais alguns forames também para ver. Aqui a gente vai ter o forame máximo, né? Que ele é enorme, né? De gigante. Mas nós vamos ter também aqui, ó, um foramezinho, que na verdade são 2. A gente vai ter 2 aqui. Aqui ele não vai aparecer aqui, né? Desse lado. E esse é o chamado forame jugular. Ele vai receber esse nome de forame jugular porque é exatamente aonde se insere, né, o vaso sanguíneo chamado de jugular, tá? Ele entra para dentro da cabeça a partir desse espaço, tá? E nós vamos ter um outro forame que fica aqui um pouquinho mais para cima, que são 2 também, que é o chamado forame lacerado, né? Lacerado é porque também ele também vai passar um vaso sanguíneo chamado de laceros, né? Porque ele fica também posicionado nesse local, tá? E no céu da boca nós vamos ter mais um par de forames, né? Como o céu da boca é chamado de palato, o buraco do céu da boca, ele vai ser chamado de forame palatino, tá? Então nós vamos ter aí o forame palatino. E olha que coisa, bem atrás dos dentes incisivos, dos dentes da frente, a gente vai ter um forame, e esse forame é chamado de forame incisivo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Então, ó, se a gente olhar, ó, na frente do rosto, a gente vai ter 4. Na verdade, 6, né? 4 em volta do olho. Que aqui tem o olho aqui, um em cima e embaixo e o do queixo. Enquanto que a gente olha por baixo, a gente vai ter um principal aqui, 4 em volta dele. E no céu da boca eu vou ter ali mais um, formando ali meio que um esquema de uma letra A, ó. Se olhar, ó, isso aqui é por baixo da nossa boca. Beleza? Professor, Oi. esse forame lacerado, ele tá na onde mesmo? Ele tá um pouco à frente, ó, se você olhar aqui, ele é um pouco à frente do forame máximo. Ele serve para passar nervos ali, principalmente. Beleza? Bom, então, nós temos aí nessa nossa cabeça aí vários forames. Mas os forames não estão só na nossa cabeça, tá? Eles estão em outras partes do corpo. Lembre-se que a palavra forame diz respeito a um buraco, né? E aí a gente tem outros. Vamos então aos outros, ó. Um forame que é bem conhecido é o forame que tem no osso da bacia. No osso da bacia a gente tem um forame bem grandão, chamado de forame obturador, tá? E nós temos também o forame que existe na vértebra, que no osso da coluna. E esse buraco vai ser o forame vertebral. Então aqui a gente já tem 2 forames importantíssimos, além daquele que tem na cabeça. Nós temos o forame obturador, que é o forame que fica no osso da bacia, e nós temos também o forame vertebral. O forame vertebral é aqui por meio vai passar o nervo da coluna, né? A medula espinhal, ela passa exatamente aqui nesse buraquinho,
tá? Aliás, hoje ainda a gente vai voltar a falar desse osso da coluna e a gente vai falar das partes do osso da coluna. Por enquanto, o que eu preciso que vocês saibam aqui, esse buraco principal que tem no osso da coluna chama forame vertebral. É forame porque é um buraco vertebral, porque é na vértebra, é na coluna. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Como eu disse, né, a gente vai começar com nomes. Então, já temos aqui, ó, já vimos aqui os forames da parte da frente da cabeça, da parte de baixo da cabeça, e aqui os forames que temos no osso do quadril e nos ossos da coluna. Lembrando que no osso da coluna, em todos os ossos da coluna vai ter que ter forames, né? Porque a medula espinhal vai passar bem ali naquele meio. Às vezes, a diferença entre as vértebras é exatamente esse espaço, tá? Em algumas vértebras, esse buraco, o forame é maior, em outras vértebras, esse forame é menor. Bom, seguindo adiante aí, mais algumas especificidades ósseas, né? A gente vai falar sobre as suturas, né? A sutura, a palavra sutura na medicina, na saúde, ele diz respeito a algo que foi costurado, tá? Porém, no osso, a gente chama de sutura o ponto de encontro entre dois ossos. Então, por exemplo, ó, se eu olhar aqui nesse nosso amiguinho do forame, eu tenho aqui na cara, eu vou até apagar esse desenho aqui, para eu poder mostrar para vocês com mais tranquilidade os forames desse rosto, porque aqui tá bem facinho da gente visualizar, tá? Bom, nós temos aqui no rosto humano, não sei se vocês estão vendo, entre um osso e outro da cabeça, a gente consegue ver como se fosse uma costurinha. O que seria essa costurinha, professor? Ó, se você olhar, ó, a gente tem um osso da cabeça, a gente tem essa linhazinha que separa aqui, ó. Olha só aqui, ó. Isso aqui tudo é um osso só. Essa divisória que marca a terminação de um osso e o começo do osso vizinho, essa linha de limite é o que a gente chama de sutura. Então, cada uma dessas rachaduras que aparecem no desenho é uma sutura. Beleza? Alguém tem alguma dúvida com relação ao que é uma sutura? Todo mundo entendeu? As principais suturas que a gente tem vão estar realmente nos ossos da cabeça, tá? E nos ossos da cabeça, essas suturas são tão importantes, né? Que elas recebem nomes especiais, tá? A primeira delas é, se a gente imaginar a cabeça, a gente tem uma sutura que separa, ó, por exemplo, quando eu olho a cabeça aqui de fora a fora de costas, eu tenho uma sutura que vai cortar aqui de fora a fora a nossa cabeça, separando direita e esquerda, né? Como a gente sabe, o plano de corte do nosso corpo que separa em direita e esquerda, a gente chama ele de sutura de corte sagital, né? Então, adivinha só, esse vai ter também a chamada sutura sagital, tá? Nós vamos ter também na nossa cabeça, ó, se a gente pensar aqui, ó, temos a sutura sagital, que corta a nossa cabeça de direita e esquerda, e eu vou ter uma outra que vai cortar a gente nesse outro sentido, que vai cortar separando a parte da frente da cabeça da parte de trás da cabeça. Essa sutura que vai separar a parte da frente da parte de trás vai ser chamada de sutura coronal, tá? Então, a sutura coronal vai ser essa que vai separar a parte da frente da cabeça da parte de trás. Então, notem, se eu olhar a minha cabeça de cima, né? Tipo, imagina os olhos estão aqui, né? Estou olhando a minha cabeça de cima. Eu vou ter uma sutura que vai vir aqui da parte de trás, essa vai ser a sutura sagital. E aí, num determinado ponto, eu vou ter cortando assim a parte da frente e a parte de trás. E essa daqui, então, vai ser a sutura chamada de coronal. Então, essa vai ser a sutura coronal. Opa! Sutura coronal. E essa aqui vai ser a sutura sagital. Passando pela região da nuca, eu vou ter uma outra sutura. E essa sutura da nuca vai ser a sutura occipital, tá? Porque ela passa exatamente na parte de trás. Então, a gente vai ter uma sutura occipital, beleza? Quando a gente olha as suturas da cabeça, principalmente essas de cima, a gente vai ver que vai ter um ponto de encontro aqui no topo da testa
Na verdade, ele é um pouquinho mais para dentro aqui do topo da testa e uma quase no fundo da nuca, também na parte de cima da cabeça. Seria tipo o início da sutura sagital e o final dela, tá? Esses dois pontos vão ser chamados de bregma, a da parte da frente, tá aqui, ó, marcado o bregma na parte da frente, e na parte de trás eu vou ter o lambda. Então, o lambda vai ser o encontro das suturas dianteiras e o lambda vai ser o encontro das suturas traseiras. Todo mundo está vendo isso na imagem? Está muito poluído? Vocês estão conseguindo enxergar? Ah. É o sutura occipital. Qualquer um dos dois nomes não está errado, beleza? Lembrando que o bregma e o lambda são dois pontos na parte de cima da nossa cabeça, tá? Porém, a nossa cabeça, ela não tem só essa divisão, né? Essas suturas, essas rachaduras, digamos assim, na parte de cima. A gente também tem na lateral, né? Quando a gente olha na parte lateral da nossa cabeça, eu vou tentar fazer o desenho aqui desse lado, a gente vai ver desse jeito aqui, ó. Então, nós temos a nossa cabeça, tem aqui o fêmur, né? Então, aqui tá a mandíbula e tudo mais. E a gente vê como? A gente vê aqui, ó, olhando de frente, a gente vai ver a sutura frontal, né, passando aqui, a sutura longitudinal, a sutura lambidoide ou occipital passando na parte de trás, e na altura da orelha, repito, na altura da orelha, a gente vai ter como se fosse uma grande voltinha, assim, ó, redondinha. Essa volta aqui, né, é a chamada sutura escamosa. Então, nós vamos ter aqui, ó, nos dois lados da orelha, tá, galera? Nós vamos ter a sutura escamosa. Seria essa parte daqui, ó, tá? Das laterais da sua cabeça, tá? E quando a gente vai um pouquinho mais para frente, bem mais próximo do olho, que a gente vê até que dá uma afundadinha, né? Essa região das têmporas, ela vai ter aqui mais uma subdivisão, tá? E aqui essa subdivisão vai ser outra sutura, que é a sutura... Peraí, nós temos a sutura escamosa, que é essa daqui, passando aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui no desenho. Então, passa aqui. E aqui nós vamos ter a outra sutura, essa escamosa. Essa aqui é a temporal. Sutura temporal. Beleza? E aí o que acontece? Por conta de você ter mais um encontro de várias suturas na parte da frente, na parte de trás, olhando a gente de lado, a gente vai ter então dois pontos. O ponto de encontro na frente, vai ter aqui bem próximos às têmporas, que é o chamado pitério. A gente tem dois, né? Porque a gente tem um na direita e um na esquerda. E esse que fica lá atrás, encontrando lá quase na nuca, nós vamos ter o astério, tá? Que é a parte de trás, é o encontro. Também vai ter dois, vai ter um de cada lado. Então a gente vai ter o astério direito e o astério esquerdo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida com esses pontos? Então, ó, sutura é a linha. O bregma, o lambda, os astérios e os pitérios é o encontro dessas linhas. O bregma e o lambda é na parte de cima. E o astério e o pitério são os da lateral. Sendo que o pitério fica na frente e o astério fica na parte de trás. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Depois, quando pegar para fazer exercício, as coisas ficam mais simples. Geralmente é assim, né? Quando a gente olha a matéria, você fala assim, ai, meu Deus, quanto nome, já lascou tudo aqui, é só o segundo dia. Mas aí, à medida que vai passando, vocês vão vendo que vão ficar mais simples, tá? Essa parte aqui, ela tá meio complicadinha mesmo. Até acho que a imagem que eu escolhi não é muito boa. Mas daqui a pouco eu vou pôr outras aqui, que vai ficar mais claro para a gente enxergar esses 4 pontos e essas suturas todas.
tá? Por exemplo, uma coisa que a gente não pode esquecer, que também tem muito a ver com as suturas, é as chamadas fontanelas, né? O que é uma fontanela? A fontanela é a região do crânio dos bebês recém-nascidos que a gente chama como pelo nome de moleira. Lembrando que todo osso, né, à medida que ele vai crescendo, ele, para se tornar osso, ele antes passou por um estágio de cartilagem, né, de uma estrutura muito mais flexível. E quando o bebê nasce, para ele poder passar, né, no parto normal pela vagina da mãe, é necessário que esses ossos da cabeça sejam macios o suficiente, né, para que ele possa pressionar o crânio e poder passar pela vagina e depois, obviamente, nascer. As divisórias das fontanelas é o que no futuro vai criar as suturas. E os pontos das fontanelas é o que a gente conhece como bregma, né, no caso, e lambda. No caso, bregma é essa forma da sutura que fica na fontanela da frente. Ó, essa fontanela grandona aqui, quando ela se fechar, ela vai se transformar no bregma. E em compensação, a que fica aqui na nuca, que tem o formato, né, essa fontanela traseira aqui, que tem esse formato triangular, é o que vai ser o lambda. Nas laterais, a gente também tem duas fontanelas. A gente tem a fontanela que fica próxima aos olhos, que é esfenoidal, que essa aqui seria o pitério, tá? E a fontanela que fica lá na parte de trás, que é a fontanela mastoidea, é o que vai dar origem ao astério. Então, olha só que coisa. As 4 fontanelas, né, que seria as 2 laterais de cada lado e as 2 de cima, elas vão dar origem aos 4 pontos de encontro das suturas. Beleza até aqui? Há alguma pergunta, meus queridos, com relação a fontanelas, com relação a moleiras, suturas, com relação às forames, aos seios da face? Não? É isso que eu ia falar. Aqui não tem muito segredo, galera. Vocês vão perceber que para algumas coisinhas eu tenho alguns macetes para ajudar vocês a memorizar. Mas para outros, eu ainda não criei macetes para isso. Então, a minha recomendação é sentar a bunda na carteira, pegar para ler, fazer desenhos. Isso aqui é uma coisa interessante. Fala, ai, professor, eu não sei desenhar anatomia. Como é que eu vou desenhar uma cabeça? Não precisa ser perfeito. Faça igual eu estava fazendo, né? Por exemplo, agora há pouco eu precisava desenhar para vocês, né, o bregma e o lambda. Então eu imaginei assim, ó, um ponto na frente aqui, um ponto na frente atrás. Interligando ele tem uma sutura, aqui tem outra, e aqui na nuca passa outro. Aqui eu tenho o bregma na frente, que essa aqui é a frente. E aqui atrás eu tenho o lambda. Beleza, já entendi o que é. Ah, professor, agora e como é que eu faço cabeça lateral? Bom, faz um desenho aí, né? Aqui você tem a mandíbula, tudo mais. E aí você vai ter o quê? Aqui vai descer uma fontanela. Tem uma fontanela aqui. Outra passando aqui atrás. Fala assim, mas professor, minha cabeça ficou parecendo um alienígena. Não tem problema. E você entendendo que aqui é o pitério e aqui é o astério, tá valendo. Aqui é o bregma e aqui é o lambda. Ponto. Já é alguma coisa. Você tem que usar formas simples para poder facilitar na hora, por exemplo, numa prova prática aparece uma foto e vocês sabem que eu vou fazer isso, né? A gente poder identificar essas estruturas todas, tá? Pensando nisso, eu trouxe esse exercício aqui. Olha só que bonito, é a cabeça de um bebê, né, do crânio de um feto, e ali tá assim, ó, ali as cores estão erradas, tá? Em laranja, que é o A, B e o C, nós temos as suturas. E o D, o E e o F, né, são as fontanelas. E aí a gente precisa dar nome para essas coisas todas, né? Bom, vamos lá. Como que se chama essa sutura que é a da frente da cabeça do bebê? Coronal. Ah, não. A coronal é aquela que vai ter, né, a coronal é a que vai passar aqui, ó, é a B. Quer ver, ó? Olha lá, ó. A coronal, ela passa aqui, ó, é a que separa a cabeça do bebê entre a parte da frente e a parte de trás. A sagital é a que passa aqui
dividindo entre direita e esquerda. Essa que fica bem no topo da testa é a sutura metópica, tá? E aí nós temos as fontanelas. A de cima é da... Como ela é de cima e ela é a da frente, a gente chama ela de fontanela anterior, que ela está na parte da frente. Aí lá na nuca, como a gente sabe, tem outra, né? Que é a posterior. E aqui a gente tem duas, uma que fica mais na frente e uma que fica mais atrás. A da frente é a esfenoidal e a de trás é a mastoide. Ou, como pode fazer também, ó, é uma fontanela lateral. Como essa está mais para frente, é a anterolateral. E como a outra está mais para trás, é a posterolateral. Mas é muito mais comum usar o termo aqui, ó, de mastoide para essa que está atrás e esfenoidal para essa que está na frente. Tá? Até na imagem anterior tinha isso, ó. Aqui, ó. Esfenoidal aqui está na frente da cabeça, do lado mais na frente, e mastoide aqui está do lado, só que na parte de trás, tá? Beleza? E aí é sentar o reio e ver o que acontece. Tá, beleza, vimos aqui as suturas. Agora vamos para os ossos da cabeça. O osso da cabeça é um desses assuntos que geralmente deixa os alunos tudo louco, porque tem muito nome, né? Tem o telefone de alguém tocando aí. Bom, os ossos da cabeça, a gente tem um hábito de chamar eles, né, de dividir ele em duas partes. A primeira parte é a parte que toma quase todo o crânio, né, que é a parte onde está a calota craniana, né, onde está guardado o cérebro. Esse osso, esse conjunto de ossos, a gente chama ele de neurocrânio, tá? Porque é onde está o cérebro. Ou chamado também de calota craniana. Aqui são 8 ossos, sendo que a maioria deles estão aos pares, né? Tipo, tem um osso na direita, um osso na esquerda, um osso na direita e um osso na esquerda. Já esses ossos da parte da frente da cabeça, que é a parte onde estão os órgãos, como nariz, olho, boca, língua, etc., ele vai ser chamado de viscerocrânio, ou também chamado de ossos faciais. E aqui, por incrível que pareça, a gente tem uma quantidade maior de osso, tá? São 14. Também tem esse rolê de ter direito e esquerdo, mas aqui são mais ossos, principalmente por causa da região do nariz, porque aqui para dentro da região do nariz, eu tenho vários ossos. Tá? E a gente vai começar a estudar ele agora. Então, a gente tem o neurocrânio, que é a parte principal da cabeça, e tem o viscerocrânio, que é só essa parte da frente aqui, tá? Bom, nós temos aí os seios da face, né? Que, como a gente sabe, é essa parte afundadinha onde entra ar. E nós vamos ter as suturas, que é essa parte das linhas divisórias entre um osso e outro. Beleza? Tá lá os sinos lá para a gente ver, né, onde eles estão. Nós temos aqui, então, os seios frontais, que é esses que ficam em cima. Nós temos os etimoidais, que são esses da lateral. E nós temos aqui os maxilares, que é os da bochecha. Bom, vamos aos nomes dos ossos. Vamos começar aqui pelo básico, né? Uma coisa que a gente precisa para aprender os ossos de maneira bem rapidinho, ó. O osso da testa, a gente chama de frontal. Por que ele vai ser chamado de frontal? Ele é chamado de frontal porque ele fica na frente, tá? Então, a gente vai ter aqui na frente o osso frontal. Na parte de cima da cabeça, o teto da cabeça, digamos assim, eles vão ser os ossos parietais. Então, aqui, ó, frontal, testa. Teto, parietal. E a nuca é o occipital. Então, aqui, ó, nuca, teto e testa. Beleza até aqui? De boas, né? Para lembrar isso aqui até aqui. Agora vamos lá. Aqui na lateral, a gente vai ter alguns ossos importantes, tá? Na parte das têmporas, que é bem aqui, ó. Você pega assim, imagine seu queixo, pega aqui o seu queixo, vai subindo aqui o osso do maxilar, aqui bem perto da sua orelha, aqui você tem o osso temporal. Então, temporal, sempre lembra disso, o osso temporal tem a ver com a orelha, é o osso em volta da orelha.
Se a gente pegar esse osso da orelha e ir um pouquinho mais para frente, aqui bem na divisória entre a orelha e o olho, bem no contorno do olho, nós vamos ter o esfenoide. Essa área aqui, ó, é a área do esfenoide. Esfenoide, então, é entre o olho e a orelha. Então, entre o olho e a orelha, nós vamos ter os esfenoides. Nasal, como o próprio nome sugere, ele está no nariz, né, da gente. O zigomático é a maçã do rosto. Sabe aquela coisa assim que você pega assim, essa área alta do seu rosto aqui, mais para lateral do que para frente. Ela não é a bochecha. Na verdade, eu poderia dizer até que ela é a bochecha mesmo. É que a bochecha é um músculo, né? Mas esse alto aqui, que é a maçã do rosto, é o zigomático. Antigamente, o zigomático ele era chamado por outro nome. Ele era chamado de malar. Era o osso malar. E ele vinha exatamente da palavra malus, do latim, que quer dizer maçã. Tá? E aí nós vemos os dois últimos ossos, que é o maxilar superior e a mandíbula. A mandíbula é o queixo. E o maxilar é essa parte de cima dos dentes, né? Então, essa parte aqui de cima, a área do bigode, é a área do maxilar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, ó, vamos lá. Parte da frente, frontal. Em cima, teto, parietal. Nuca, occipital. Orelha, temporal. Mais para frente da orelha, ali perto dos olhos, esfenoide. Em cima da maçã do rosto, zigomático. Nariz, nasal. Bigode, maxilar. Queixo, mandíbula. Beleza? Professor, Esses são os principais. Oi. jugular é algum osso? Não, jugular, você pode ter um vaso sanguíneo, você tem uma veia jugular, tá? Que fica no pescoço, e você vai ter por baixo do crânio um buraquinho por onde vai passar a veia jugular, que é o forame jugular. Beleza? Mas isso fica por baixo. Por exemplo, nessa imagem não dá para ver. Uhum. Beleza? Bom, continuando, ó. Aqui tem o rosto dessa moça. Vamos identificar aqui esses ossos. Bom, nós temos aqui vários ossos fáceis de a gente identificar, ó. Nariz nasal. Testa frontal. Maçã do rosto, bochecha, zigomático. Em cima da boca ali, o bigode, maxilar. O queixo, a mandíbula. A nuca, occipital. Próximo aqui do contorno dos olhos, aqui mais indo para o lado, aqui, ó. Finalzinho das sobrancelhas, esfenoide. Próximo da orelha, nem seria ali em cima, seria mais aqui. Nós temos o temporal e o teto da cabeça, que aqui não vai aparecer, vai ser o parietal. Beleza? Alguma dúvida? Alguém está com dúvida onde fica alguma parte? Não? Então, beleza. Agora vamos complicar o nosso rolê. Tem 3 ossos que ficam próximos dos olhos que causam uma confusão. Mas esses ossos causam uma confusão porque eles ficam todos em volta do olho, né? E aí ele vai causar confusão exatamente por causa disso, porque eles são ossos pequenininhos. E aqui tem o segredo, ó. O osso que está próximo do olho, mas pelo lado de fora, que é esse laranjão aqui, ó. Esse daqui vai ser o esfenoide. Tá? O esfenoide vai ser o laranjão. Ué? Ah, é verdade. É verdade. Eu estou olhando aqui o ângulo errado, desculpa. O laranjão é o zigomático. O esfenoide, ele vem logo atrás, que é o amarelinho aqui, ó. Ele é o esfenoide, tá? Ele é bem nessa área afundada da sua cabeça, tá? Então, nessa área mais afundadinha aqui na lateral, nós vamos ter, então, aqui o esfenoide. E por dentro do olho, bem próximozinho aqui da parte do nasal, nós vamos ter o etimoide, que é esse outro amarelinho que aparece aqui dentro. E o cinzinha, que aparece bem lá para dentro,
que a gente nem consegue encostar nele, porque ele realmente está muito lá para dentro, é o lacrimal. O lacrimal vai receber esse nome porque ele está encostado nas glândulas lacrimais da lateral aqui do olho, e é por onde então as lágrimas vão sair. O etimoide fica um pouquinho para frente, dando apoio para o lacrimal. Então tá ali os 3 ossos seguidos. Beleza? Alguma dúvida? Tem dos dois lados, tá? Tem direito e tem esquerdo. Aliás, aqui, ó, é legal a gente falar que nós temos assim, ó, pra gente não esquecer a ordem. Temos aqui o nasal, aí tem uma parte do maxilar, aí vem o etimoide, depois vem o lacrimal, tá? Na sequência. Então temos aqui, ó, tudo para formar o nariz. O nariz viria aqui, né? Porque ele tem a pontinha do nariz. Então nós temos o nasal aqui, nós temos o maxilar aqui, aí depois vem o etimoide e o lacrimal. O lacrimal é o mais interno do fundo do olho, beleza? Por baixo, quando a gente olha a nosso nariz, nosso crânio por baixo, a gente vai ver alguns ossos que vão estar escondidos. Pelo céu da boca, vai ser fácil da gente encontrar alguns deles, tá? O nosso céu da boca, quase inteiro ele, né, que está aqui posicionado em verde, nós vamos ter o maxilar, tá? Maxilar nós temos 2 também, direito e esquerdo. Tá? Só quando a gente olha para o fundo do céu da boca, bem no fundo da boca mesmo, nós vamos ter um par de ossinhos também, que é o osso palatino, que vem do termo palato. Palato é céu da boca. Então, assim, o nosso céu da boca quase inteiro aqui, se eu coloco o dedo próximo aos dentes, aqui no céu da boca, isso é o maxilar. Para encontrar o osso palatino, você tem que ir mais lá no fundão, tá? Que aí você vai encontrar ele. E bem lá no fundão, ele é um osso que ele tá aparecendo aqui na imagem. Esse você não vai conseguir encostar nele, tá? É o vômer. Ele é um osso que ele fica de pé, ele não fica deitado igual os outros, tá? Ele é um ossinho que fica de pé, ele é um osso ímpar que a gente tem, tá? Esse osso, ele ficaria de pé, ele seria esse nosso carinha aqui, ó. Tá? E esse osso é o vômer, tá? Para que ele serve? Ele serve de base para a gente ancorar um órgão que vai ser muito importante na nossa cabeça, que é a hipófise. A hipófise é uma glândula que fica aqui, ó, na base do cérebro. E a base para ela poder assentar aqui, ela é do tamanho de uma ervilha, é esse osso que é o vômer, tá? Dentro do nariz, nós temos um outro ossinho, que é as chamadas conchas nasais. As conchas nasais, elas recebem esse nome porque elas realmente parecem uma conchinha, tá? E o papel dela é dar suporte para os nervos que fazem a captação de cheiro, tá? E todos eles, a gente vê tudo isso pelo fundo, olhando de cima, assim, não melhor, olhando de baixo para cima da nossa cabeça, tá? Então eles vão ser os ossos do céu da boca e, no caso aqui, os ossos da cavidade nasal. E aí, eu trouxe aqui alguns ossos para a gente poder identificar. Eu tenho aqui essa primeira imagem e aqui ele está marcando um osso aqui. Alguém sabia me dizer que osso é esse? Não, esse aí é o nasal, né? Cuidado para não confundir com as fossas nasais. Fossa nasal é o buraco, né? Ele é dois. Então, são os ossos nasais, né? Osso nasal direito, osso nasal esquerdo. Beleza. Próximo. Que osso é esse? Mandíbula. Show. Que osso é esse? Grandão, assim. Esse é o maxilar, né? Que osso é esse? Oi? Que osso é esse do meio aqui de baixo, ó? Verdinho. Aqui, Temporal. ó. Não, o temporal tá do lado. O temporal é esse aqui, ó. Esse que fica na frente do temporal é o esfenoide. Exatamente. Agora, esse grandão aqui, ó, que fica na cabeça, aqui no teto. Esse é o parietal, exatamente. Esse agora aqui, ó. Que osso é? Esse é o zigomático, né? É o da maçã do rosto. Beleza. Que osso é esse? Aqui. Lá no fundão
Dá para ver aqui por dentro do nariz, dá para ver aqui pelo fundo do olho. Que osso é esse? O lacrimal do fundo Esse do é o olho. lacrimal, exatamente. Esse é o lacrimal, ele tá super escondidão lá por baixo. E ele passa por dentro do nariz? Ele passa, você consegue ver ele por dentro do nariz, né? Ele pega toda essa parte do meio da cabeça. Bom, vamos lá. Próximo osso. Que osso é esse? É o mesmo osso, só que a gente está vendo ele de dois ângulos diferentes. Que osso é esse? Esse é o vômer. Esse é o vômer. Beleza? Tá, aqui agora, ó, macetezinho para lembrar os ossos. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz aqui uma separação, né? Então, nós temos aqui o viscerocrânio, que é os ossos da face, e nós temos o neurocrânio, que é os ossos da calota craniana. E aí a gente tem uma frase para lembrar eles. A gente fala assim, ó, para fazer o estilo tem que estudar. Então, quem que seria aqui, ó? Para, parietal. Fazer, frontal. O, occipital. Esfenoide. T, temporal. E etimoide. Então, aqui, esses seriam os ossos do neurocrânio, beleza? Então, para fazer o estilo, tem que estudar. Quem seriam eles? Vamos lá, ó, eles estão numeradinhos. Quem seriam os números deles? Vamos lá. Qual seria, desses ossos que estão marcados aí, o osso frontal? Qual é o número do osso frontal? Ele é o 2, né? Beleza. Quem seria o parietal? 1, Show de bola. O occipital? 6, Ele é o 6, beleza. Temporal, quem seria? 4, O 4? Será que é o 4? Acho que não, hein? É o 5. Quem que seria o esfenoide? 4. Oi? O 4? 4, ó, essa imagem que está aparecendo aqui do 4 é um osso que fica dentro da cabeça, né? Só que se você olhar bem para ele, ó, ele é um osso que começa lá dentro da cabeça, porém, tem um pedaço dele aqui que vem aqui pro lado de fora, né? Ele baixa aqui até aqui no queixo e tudo mais. Então, vou considerar ele o 6 aqui como um pedaço, ó. Essa parte daqui, ó, seria o esfenoidal. Beleza, vai ser o 4. E o etimoide, quem seria? 3. Lembra que o etimoide, ele vai ser... 3. Aqui, ele é o 3, né? Na verdade, ele é o 3? Não, na verdade, ele é esse daqui, ó. Ele é o 7. Nossa. Esse aqui é o etimoide. Esse 3, ou melhor, esse amarelinho que tá aqui no meio, né? Esse aqui é o lacrimalzão, né? Se a gente for pensar aqui, ó, esse fica mais para dentro, então seria esse 7 aqui, ó. Beleza. Esse aqui é a frasezinha para a gente lembrar do neurocrânio. Para fazer o estilo tem que estudar. Agora, para lembrar o viscerocrânio, nós temos mais, né? Então aqui, ó, mamazica não vai para lá. Então, ó, mamazica não vai para lá. Então, vamos lá. Quem seria? Maxilar, mandíbula, zigomático e a concha. Depois vem o nasal, o vômer, o palatino e o lacrimal. Mamazica não vai para lá. Quem seria o número da mandíbula aqui? O 12 da mandíbula? Da mandíbula é 12. Show. E o maxilar? Seria quem? O 9. Show de bola. Beleza. Quem seria o zigomático? O 8, né? Que é a maçãzinha do rosto. A concha nasal, quem seria? E agora? 7. 7, na verdade, tá por ali, né? Ele não tá aparecendo. O número correto dele seria o 13, tá? É que esse 13 que tá postando aqui embaixo, ele entra aqui por baixo. Tá? Nossa. Então é o 13. Pelo formato dele, ele é o 13. Nasal. O
10, olha o formatinho do 10, né? Aquele formato de contorno de nariz. O vômer é quem? Bom, O 11. O palatino é quem? O palatino nem aparece direito, né? Ele seria aqui por baixo. Eu acho que ele nem foi tirado, nem foi colocado à amostra. E os lacrimais seria o amarelinho, né? E aqui, meus queridos, vocês estão vendo que sobrou um osso? Sobrou esse osso aqui? Esse osso, ele é um osso que ele é considerado o único osso da cabeça que ele é solto. Ele é um osso que fica aqui, ó, ele faz o chão da mandíbula, ele fica aqui na parte de baixo do queixo. Ele é chamado de osso hioide, com H, tá? Hioide. Beleza? Ele é o osso que fica aqui, ó, no chão da nossa mandíbula. A gente vai ter a chance de falar dele em outras aulas e aí, obviamente, vai dar mais detalhes, tá? Bom, falamos da cabeça, já de todos os possíveis ossos horrorosos e aquele monte de coisa para decorar. Agora vamos falar da coluna, né? A coluna, em geral, ela é dividida em setores de acordo com que parte do corpo que ela corta. Então, nós vamos ter as vértebras chamadas de cervicais, que vão ser as do pescoço. Nós vamos ter as vértebras torácicas, que vão ser aquelas que passam pelo dorso, né? O dorso seria o alto das costas, o tórax. Aí nós vamos ter as vértebras lombares, que seria a do lombo, e o finalzinho lá, né, já na nossa bunda, nós vamos ter o sacro e o cóccix, tá? Quantas são? Em geral, essas vértebras, elas são numeradas. Então, a gente faz assim, ó. As vértebras cervicais, elas são 7. Então, no pescoço, a gente tem 7 vértebras. Então, eles estão numeradas. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Beleza? As torácicas são 12. Então, tá lá. T1, T2, T3, T4, até a T12. As lombares são 5, então é L1, L2, L3 até 5. O sacro, ele é um conjunto de 5 ossos soldados, né, coladinhos um no outro. Aí a gente chama ele de S1 até S5. E o cóccix, ele é um osso único, tá? Então ele vai ser só um mesmo, só ele, cóccix, beleza? Eles vão ser numerados, então. Os únicos ossos de vértebras que têm nomes especiais são os 2 primeiros ossos da coluna, que são as 2 primeiras cervicais, que é o C1 e o C2. O C1, ele é chamado de Atlas. Esse nome Atlas vem em homenagem a uma figura da mitologia grega que ele foi castigado por Zeus a carregar o mundo nas costas, né? Então, como ele carrega o mundo nas costas, ele vai apoiar o globo exatamente em cima do Atlas. Essa vértebra, ela fica dentro da nossa cabeça. Ela não é uma vértebra que a gente consegue relar a mão dela quando a gente bota a mão na nossa nuca, tá? Ela tá lá dentro da cabeça. Logo depois vem a C2, que é conhecida como axis, tá? Então, nós temos o Atlas e o axis. E essas vão ser as 2 únicas vértebras que vão ter nome próprio. O resto é tudo numerado. Então vai de C1 até C7, que são as cervicais, que é a do pescoço. T1 até T12, que são as torácicas, que seria as vértebras que passam na região do tórax, na parte de trás, do dorso. Aí nós temos as lombares, que é a L1 até a L5. E depois vem as sacrais, que é da S1 até S5 também. E por último, nós temos o cóccix, né? O cóccix. Oi. Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que você somar aqui vai dar 7 com 12 vai dar 19, com 5 vai dar 24, com mais 5 vai dar 29. Como são 33, o cóccix é uma junção de ossos que são aí mais 4. E aí vai dar, então, as 33 vértebras no conjunto completo.
Beleza? Bom, por que que eu preciso saber que vértebra é o quê? Cada vértebra ela vai ter uma aparência diferente. E é por essa razão que a gente precisa conhecer as partes da vértebra, tá? Eu escolhi uma vértebra aqui qualquer, tá? E aí a gente vai ver aqui quais são as partes principais de uma vértebra. A primeira parte principal que a gente tem que ver é o corpo da vértebra, que é a parte sólida dela. Isso aqui vai ser o corpo vertebral, é a parte dura, a parte consolidada do osso da coluna, tá? Para vocês terem ideia, entre uma vértebra e outra, a gente vai ter um disco intervertebral. O disco intervertebral ele vai estar apoiando o corpo de uma vértebra, tá? Um sobre o outro. A partir disso, nós vamos perceber que a gente vai ter sempre na nossa vértebra ramificações, tá? E quais são as ramificações? É sempre assim, ó. Pensa assim, ó. A parte de trás, ele vai formar como se fosse um chifrinho, como se fosse um espinhozinho. Esse vai ser o processo espinhoso. Quando você passa a mão nas costas e você vê esse carocinho é um processo espinhoso, tá? Cada vértebra vai ter um. Em algumas vai ser mais comprido, outros vai ser mais curto, mas todas vai ter um processo espinhoso, tá? Toda vértebra também tem um par de asinhas para o lado. Essas duas asinhas para o lado vão ser chamados de processos transversos. Tá? São essas duas asinhas que ela pode ter aqui do lado. Tá? E muitas vezes, junto com o processo transverso, ele vai ter para baixo uma ramificação. Essa ramificação para baixo vai ser o processo articular. Então, processo espinhoso é o carocinho que fica para fora da coluna aqui, que eu passo a mão nas costas e eu sinto. O processo transverso fica para os lados, é as asinhas das vértebras. E para baixo, conectando com o osso de baixo, vai ter aqui o processo articular, beleza? Lembrando que toda vértebra vai ter um buraco, que vai ser o buraco principal, que é o buraco vertebral. E muitas vezes, nessa asinha transversa, vai ter um furinho nela também. Aí esse furinho que tem nela vai ser chamado de processo, né, de forame transversário. Transversário é porque fica no transverso. Beleza? Forame vertebral, buraco principal, e o forame transversário, esse buraquinho que pode existir na ramificação dessas asinhas aí. Tudo bem? Há alguma dúvida, senhores? Por enquanto é só nomes aí, anatomia, né? Como eu falei para vocês, é nome atrás de nome. Agora eu trouxe uma imagem aqui, né, para a gente ver. Aqui a gente tem uma radiografia, né, da região da coluna, do pescoço aqui da pessoa. E o que a gente vai perceber aqui com relação a esses ossos aqui? Geralmente, as vértebras que são cervicais, que é do pescoço, o corpo da vértebra é pequenininho, ó. O corpo é pequeno e o forame principal é grande. Isso é um tipo de coisa que a gente precisa notar, tá? Naquelas 7 vértebras do pescoço, o corpo é menor e o forame é maior. Na torácica, a proporção do tamanho do corpo e do buraco fica mais ou menos equivalente. Só que tem uma mudança importante acontecendo, que é o processo transverso. As asinhas, elas são grandes, tá? E por que nas vértebras torácicas a gente precisa que essas asinhas sejam grandes, né? O processo transversal seja grande. Lembrem-se que é na região do tórax que nascem as costelas, né? Então a costela nasce na coluna, dá a volta no nosso peito e abraça na frente. O osso que ele vai usar nas costas para apoiar vai ser exatamente essa parte do processo transversal das vértebras. Para cada vértebra, a gente vai ter o apoio de um osso da costela. Não é à toa que a gente tem 24 costelas, tá? É 24 costelas porque é 12 na direita, 12 na esquerda. E cada uma das costelas vai se apoiar em uma vértebra. Então, por isso, a gente vai ter 24 costelas. Beleza?
À medida que a gente passa para a próxima, que é, no caso, as vértebras lombares, a gente vai perceber que o corpo da vértebra vai ficar ainda maior, ele vai ficar igual um barrilzão, né? Você vê aqui ele é bem redondão, porque à medida que vai passando, né, mais para baixo a coluna tem que ser mais forte, porque ela vai ter que suportar mais peso. Essa vértebra ela vai ser mais alta, ó. Nota como a vértebra ficou mais alta de altura do que, por exemplo, as vértebras cervicais, que eram bem mais curtinhas, as primeiras vértebras torácicas, que também eram curtinhas. As lombares, elas são bem compridonas, tá? Bem largonas, exatamente para suportar o peso, né, de segurar o corpo inteiro, não só o corpo inteiro, mas todos os órgãos, né, que estão ali por dentro e que também fazem parte da nossa coluna. E aí, quando a gente pensa no sacro e no cóccix, lembrem-se que eles são ossos que eles são, como a gente pode dizer, ele é uma involução, né, do nosso organismo. Quando a gente foi formado como feto, esses nossos ossos, eles compunham o que a gente chama de rabo, que a gente teria uma cauda, né? Só que à medida que o bebê vai crescendo, o rabo vai encolhendo. E à medida que ele vai encolhendo, esses ossos, que seriam o final, eles vão se soldando. E por isso que a gente vai ter aqui esse final, né, uma região que a gente chama de sacro-coccygiana, que é exatamente a junção do sacro, que é esses ossos em formato de flecha, e a pontinha, né, que é esse osso, que é o cóccix, tá? A parte mais importante é essa que eu tô falando aqui, ó. Vértebra cervical. O forame é maior do que o corpo. E ele vai ter um processo espinhoso, que é a parte de trás dele, bem grandão, ó. Você vai ver aqui, ó, o processo espinhoso dele é enorme, né? Aí vem vértebras torácicas. Na vértebra torácica, o corpo ele é maior do que o forame, e aqui nós vamos ter grandes processos transversos, que é exatamente para fazer a conexão com a costela. E no caso das vértebras lombares, nós vamos ter vértebras mais altas e vértebras com um corpo muito maior do que o forame, exatamente para suportar a carga do peso do corpo. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não? Bom, aqui eu tenho de novo uma radiografia do pescoço, e aqui é especialmente para vocês poderem ver a história do processo espinhoso. Olha como eles são compridos na região do pescoço. Tá? E por que ele vai ser necessário ser tão comprido? Porque ele vai evitar que o nosso pescoço vire para trás, né? Esse processo espinhoso que fica na nossa nuca, ele vai servir para evitar que a gente tenha a capacidade de virar o pescoço para trás completamente e romper, no caso, a medula espinhal, que é exatamente essa que fica na região do nosso pescoço. Aqui eu queria falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre possíveis problemas de coluna, né, que a gente pode ter. A maior parte dos problemas de coluna tem a ver com as curvaturas da vértebra não se encaixar dentro do que se espera, né? Um desses problemas de coluna é quando elas ficam fora do eixo, como acontece aqui nessa terceira imagem. A escoliose é quando a curvatura acontece virando a coluna mais para a direita ou mais para a esquerda, tá? Em geral, isso causa muito transtorno para a pessoa, uma vez que ela vai causar um desarranjo de quase todos os ossos do esqueleto axial, né? Então ele vai fazer uma tremenda de uma bagunça aí, né, na postura física desse indivíduo. Já com relação à curvatura para frente ou para trás, fazendo com que a pessoa crie uma corcunda, ou então aquela barriguinha jogada para frente, tem a ver com as curvaturas naturais que a nossa coluna tem. A nossa curvatura, nossas costas, ela tem uma cifose natural. Porém, se a gente empurrar mais para trás, criando uma corcunda mesmo, aí a gente tem uma cifose, que é um problema de saúde. Já com relação à curvatura para formar aí o contorno da barriga, nós também temos uma curvatura que é o natural. Então, a gente tem a chamada lordose natural. Agora, quando é feita uma sobrecarga, e essa sobrecarga pode ser pelo excesso de peso nas costas,
por uma gravidez sem a preocupação da postura. Aí você cria essa curvatura maior na região do dorso, o que vai provocar a lordose, beleza? Lembrando que todas essas curvaturas possíveis não saudáveis, seja a escoliose, a cifose ou a lordose, ainda pode ser agravado por conta do espaço que existe entre uma vértebra e outra, né? Como a gente sabe, entre uma vértebra e outra, nós vamos ter uma região composta por uma cartilagem, que vai ser o disco intervertebral. Esse disco é uma estrutura macia e que vai meio que funcionar como um amortecedor para a nossa coluna, para dar sustentação, para a gente aguentar o peso, né? Já que a coluna é o eixo do meu corpo como um todo. Esse disco, em algumas situações, exatamente pelo excesso de carga ou por falha na postura, esse disco pode romper. Se ele romper ou criar aqui um inchaço, ele pode comprimir os nervos ali que passam naquela região, o que vai pinçar o nervo e que vai causar muita dor. Então, a hérnia de disco, ela é provocada exatamente por esse extravasamento, né, do conteúdo da cartilagem que fica entre as vértebras. Alguém quer fazer alguma pergunta? Hein, pessoal? Não? Tá de boas? Então tá, bora lá. Bom, para a gente fechar a nossa aula de hoje, porque ela já está nos finalmente, nós vamos falar aqui agora dos ossos que fazem parte do nosso tórax, né, do nosso peito. Basicamente, a gente não pode esquecer que o osso da frente é o externo, ele tem esse formatão de gravata, tá? E o externo, ele é dividido em 3 partes. Aliás, está escrito externo errado aqui, né? Externo é com S. Externo com X é algo que está do lado de fora. O osso chama externo e, no caso, vai ser com S, tá? A parte de cima, que ele tem esse formato triangularzinho aqui, que fica na parte de cima aqui, esse vai ser o osso chamado de manúbrio. Aí nós temos a parte da gravatinha, comprida, que é a parte do externo, propriamente dito, e a pontinha do externo lá embaixo, que ele vai se conectar ao diafragma, vai ser chamado de apêndice tifoide, tá? Aqui é importante dizer... Oi? Tanto faz. Não, não está errado, não. Processo tifoide ou apêndice tifoide é a mesma. A gente geralmente usa a expressão apêndice tifoide pelo fato da gente entender que um processo ele precisa ser uma estrutura sólida, óssea. E o apêndice tifoide, ele é uma estrutura cartilaginosa. Tá? Por exemplo, a gente tem um processo quando a gente pensa nos ossos da coluna. A gente tem processo transverso, processo espinhoso, processo articular. Agora, quando a gente tem aqui, nós temos uma cartilagenzinha. Como ela é uma cartilagenzinha, ela vai ser um apêndice. Tá? E por isso que a gente não tem o hábito de usar mais o termo processo tifoide. Mas ele não está errado o termo. Tá? Eles apenas fizeram essa correção aí para fazer esse ajuste no que diz respeito ao fato de um ser feito de cartilagem e o outro ser feito de osso. Tá? Com relação às costelas, como a gente já havia falado, né, na aula de hoje, as costelas elas estão todas conectadas a uma vértebra torácica, né? Se as vértebras torácicas são 12, então a gente vai ter 12 costelas na direita, 12 costelas na esquerda, tá? Entretanto, é importante dizer que 7 pares dessas costelas conseguem dar a volta completa, ou seja, ela começa lá na vértebra lá atrás, ela vai dar a volta e ela vai se conectar ao osso externo. Então, por exemplo, as 7 primeiras, que são as 7 de cima, elas vão dar a volta completa. Então, a da T1, da T2, da T3 até a T7, ela vai dar a volta e vai fechar, fazendo, então, as vértebras serem verdadeiras. Nós temos 3 pares de costelas que vão ser as chamadas costelas falsas. E por que ela é uma costela falsa? As 3 últimas aqui, ao invés delas conseguirem acabar no osso, elas acabam terminando no último par das costelas verdadeiras. Então, assim, da primeira, aqui em cima, até a 7ª, que é essa daqui,
todas as costelas conseguem dar a volta inteira. Essas outras 3, que é a 8ª, a 9ª e a 10ª, elas vão conseguir se conectar à costela, à 7ª costela de cada lado. Então, é chamada de uma costela falsa. Tá? E aí, no fim, nós vamos ter 2 costelas que elas nem dão a volta completa. Elas começam na coluna, mas elas não passam do meio das costas. E aí, no caso, como são 2 pares, 2 de cada lado, elas são chamadas de costelas fantasmas ou costelas flutuantes, tá? As costelas flutuantes, elas são conhecidas, né? Muita gente pergunta por que elas existem, né? Elas existem principalmente para dar proteção para os nossos rins. Isso é importante dizer, ela garante a proteção dos rins, e elas também dão uma garantia para que o nosso corpo não seja capaz de virar de lado, né? A gente não consegue dobrar o nosso corpo, a nossa coluna de lado. Ela é mais ou menos o mesmo rolê do fato de a gente não conseguir virar o nosso pescoço para trás, porque tem os apêndices espinhosos das vértebras cervicais. É o fato de a gente ter as costelas fantasmas, tá? As costelas flutuantes. A gente não pode esquecer que ainda nas costelas, nessa região, nós temos 2 ossos que ficam, né, na questão dos ombros, que são os cíngulos, né? No caso, a escápula, que é a grandona, que fica na região das costas, e nós temos aqui a clavícula, né, que também são 2. A gente tem a direita e a gente tem a esquerda, tá? Para fechar, última imagem do dia, olha só aquele momento, né, de poder refletir. Eu trouxe aqui para vocês um raio-x completo do tronco, tá? Esse raio-x é exatamente para a gente conseguir localizar as estruturas, tá? Então a gente consegue lá, contando as costelas, a gente vai contar até a costela 10, são as costelas que conseguem dar a volta. A 11 e a 12 são as fantasmas. Por isso, a 11 e a 12, elas estão meio que escondidas lá. Vocês estão vendo que elas estão por baixo da mancha branca? Essa mancha branca que aparece aqui, ó, na parte de baixo, ela vai corresponder à parte que aparece o diafragma. Lembre-se que o diafragma, né, é o músculo respiratório e ele separa, né, a parte de cima, onde estão os pulmões, da parte de baixo, onde vai estar o intestino, o estômago e tudo mais. As costelas fantasma vão estar escondidas nessa área branca, enquanto que as costelas verdadeiras e as falsas, né, vão estar aqui sendo contadas de 1 a 10 até aqui, né, o início aqui, onde vai estar o diafragma. Baseado aqui nessa estrutura, a gente também tem como achar a escápula, tem como achar a clavícula, e a gente consegue aí, pelo sombreamento típico desses raios-x, conseguir localizar o coração, né, achar aqui átrio, ventrículo e, obviamente, os pulmões, né, com os brônquios, bronquíolos e tudo mais. Mas isso é assunto para outro momento. A ideia aqui com essa imagem é a gente conseguir entender que quando a gente bate o olho num raio-x de corpo todo, né, até a mancha branca, você vai ver a 10ª costela. Para baixo da mancha branca, né, significa então que a gente vai ter o diafragma, e aí vai estar a 11ª e a 12ª costela. Sendo que aqui, ó, na frente nós temos o externo, né? O externo fica aqui. Então significa que por baixo dele vai estar os brônquios, bronquíolos, traqueia e estruturas do aparelho respiratório. Beleza? Bom, hoje a gente encerra por aqui a nossa aula. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer aproveitar esse momento e mandar um beijinho para a mamãe, para o papai, para a titia, alguma coisa assim? Aproveita, essa é a hora. Não? Estamos todos em paz, então? Então é isso, meus queridos. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Bom, se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje aqui, tá? Eu vou mandar esse PowerPoint com todas essas imagens agora lá no nosso grupo de WhatsApp, e aí eu fico na espera do Mikael mandar o link do Drive com o vídeo da aula de hoje, beleza? Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Um beijo para vocês e até segunda-feira que vem.